Olá, amigos, tudo bem com vocês? Olha, sextou, né? Acabou a semana, uma semaninha boa. E vamos lá, vamos ver aí, ó, termina agitada, viu? Tem bastante coisa para falar aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos começar pela Operação Cisâmeres, que apesar da Procuradoria-Geral da República ter se manifestado contra, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, revogou as prisões do advogado Antônio Novitch e do policial civil Marco Augusto Velasco Nascimento Albernaz, eles que foram presos no dia 27 de junho, junto com o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, correto? Então aí, os três então que estavam presos tiveram prisão revogada, o prefeito foi semana passada, né? Na quinta-feira, uma semana depois, uma semana antes, né, dessa, também o prefeito teve a sua liberdade para voltar ao comando de Palmas e está uma semana aí administrando a capital. E agora o advogado Antônio Novitch e o policial civil Marco Augusto Velasco Nascimento Albernaz também foram soltos. E eu queria fazer o registro, porque assim, eu acho que está na hora de ver a situação do advogado Tiago Barbosa. É um garoto que foi preso em março ainda, né? E eu também acho que ele contou muito mais garganta do que fato. Eu acho que essas fontes de Brasília são as mesmas que abasteceram o Yanovitch e os outros, ou seja, os fuxicos aqui de Palmas mesmo. E ele lá falou de casa, etc. Eu acho que ele garganteou muito. Eu acho que já passou do tempo, né? Muita gente que mata, foge do flagrante, volta, paga uma fiança e vai para casa, tirou uma vida. E aí nós temos um rapaz, né, que falou mais do que devia, né, que para mim é fácil averiguar que esse moleque mais garganteou, que ele não tinha essas informações privilegiadas todas que dizia que tem. Eu acho que já passou da hora. Eu acho que é um rapaz jovem que errou, que eu não acredito, sinceramente, de Thiago estar envolvido com esquema nacional. Cara, é muita teoria da conspiração. Eu acho que não tem essa informação esse rapaz. Eu acho que as fontes de informação dele são as mesmas de todos os tocantinenses, ou seja, fuxico que circula no Tocantins de noite, como foi o caso do prefeito Eduardo Siqueira Campos, do Yanovitch e também do policial civil. Eu acho que, olha, já passou do limite, sabe? Assim, já porque 4, 5 meses que esse menino está preso. E assim, cara, sinceramente, eu acho que nós temos coisas tão graves nesse país, e de violência e tal, e você pegar um rapaz que é casado, tem uma filhinha que vai fazer 1 ano, e manter tanto tempo preso, sinceramente, olha, já havia prazo suficiente para mostrar isso, para, olha, vem cá, vamos ver o que está acontecendo, cruza, faz perícia e tal, e a ver, esse menino não tem essa informação, gente, que estão falando que tem. Vai me desculpar, mas eu acho que é outro erro, sabe assim, é um absurdo. Eu acho que já passou do limite, tá na hora do advogado Tiago Barbosa ser liberado, continua a investigação, faz assim, esmiuça a vida dele, detalha, disseca, não tem problema. Agora, para que manter esse rapaz preso? Sinceramente, eu você, qual que é o risco que o Tiago Barbosa representa à sociedade? Qual o acesso privilegiado que ele tem, e agora até está fora do Ministério Público, foi exonerado, para interferir num processo? Gente, é isso, né? Eu acho que já passou do limite, sinceramente, tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos continuar, vamos para outro fato do dia fundamental, né? Que é o que nós já tínhamos anunciado, e era a expectativa, e o vereador Carlos Amassa foi exonerado pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos como secretário da Zeladoria Urbana. Já havia essa grande expectativa, o prefeito está muito contrariado com a Amassa, e realmente foi o que preponderou. Eles ficaram de conversar na segunda, não deu, na terça não deu, quarta não deu, conversaram nessa quinta-feira, e no diário oficial da noite desta quinta-feira veio então a exoneração, que não foi a pedido. Isso é interessante. Por quê? Porque nos outros casos, o prefeito Eduardo Siqueira Campos teve o cuidado de colocar a pedido.
né? Ou seja, como se a pessoa tivesse pedido para sair. No caso do Amasta, não. No caso do Amasta, essa entrelinha é fundamental, porque para mim revela a grande, enorme contrariedade do prefeito Eduardo Siqueira Campos com o Amasta. O fato dele não ter sido exonerado a pedido, mas ter sido exonerado na canetada do prefeito, tá bom? Apesar disso, o Amasta, que é como um bom showman que não perde nunca, ele distribuiu uma carta à imprensa agora na manhã, no final da noite, já no início da madrugada, datada de terça-feira, né? Essa massa é uma figura. E ele coloca lá que ele fala da contrariedade com a situação da secretaria, que sem o mínimo de estrutura não daria para ficar. Se for o caso, coloca o cargo à disposição do prefeito. Agora, eu não sei ainda, né? Vamos ver até que ponto realmente o prefeito recebeu na terça-feira essa carta. O que eu apurei já agora cedo, ainda estamos fazendo esse levantamento, é que ninguém sabia dessa carta. Falaram para mim o seguinte, só se ele mandou pessoalmente para o prefeito. Ninguém sabia dessa carta. Então, ele na carta, ele fala que o grupo dele teve papel decisivo para a chegada do Eduardo ao segundo turno e para a vitória nas urnas, né? Lembrando que realmente o Amassa foi um dos primeiros a declarar apoio já no início da campanha para o Eduardo Siqueira Campos, né? Aí ele fala que ele recebe com profundo pesar as recentes insinuações que circulam nos bastidores da política e na imprensa local. Aí ele chama de fofocas infundadas, listas de supostos traidores, invenções absurdas sobre articulações inexistentes. Tudo isso alimenta o ambiente municipal de desconfiança que só enfraquece a gestão e afasta a política do seu verdadeiro objetivo, que é servir a sociedade tocantinense. O Amassa diz o seguinte ainda, que nunca houve da minha parte qualquer tipo de conspiração ou intenção de se afastar do compromisso que assumimos junto com o povo de Palmas. Ao assumir interinamente a Secretaria da Zeladoria, agir com responsabilidade e zelo e tal. Bom, ele fala o seguinte, que a limpeza urbana, a manutenção das praças e vias, conservação de equipamentos públicos, tudo isso é o que a população vê e sente dia a dia. Agora ele afirma, sem estrutura mínima, não há como manter as atribuições da zeladoria em ordem. E aí olha só o que ele fala, e manter-se à frente da secretaria sem as ferramentas adequadas para bons resultados seria desonesto com a população e politicamente insustentável. Aí olha só, por isso, caso não haja condições operacionais adequadas e permaneça o agravamento do clima político por boatos, considero a possibilidade de colocar meu cargo à disposição de Vossa Excelência e retornar ao meu posto de vereador eleito. Enfim, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, gente, eu não fui demitido, eu entreguei o cargo, mas não é isso que parece. Deixa eu ver aqui, por enquanto não chegou, estou esperando ali. Estão apurando, a primeira informação que tem aqui, não sabem dessa história de carta, né? Que as pessoas importantes, influentes na gestão, dizem que receberam agora essa informação, dessa carta que teria sido entregue dia 22. Agora, o fato é o seguinte, o Amasta parece que ele atuou em duas frentes. A primeira frente foi mostrar serviço. E ele encheu as páginas dele no Instagram esses dias de movimento, dele pegando placa, colocando em carro. Parecia aquele funcionário que sabe que vai ser demitido pelo chefe e está tentando mostrar serviço para reverter a situação. Foi mais ou menos isso que eu senti. Mas, de toda forma, ele mostrou muito serviço e foi tal, não sei o quê. Não convenceu. Os argumentos não convenceram. O prefeito, como eu disse, está pé da vida com a Amasta. Aí a conversa foi ontem, foi nessa quinta-feira, e parece que não, ele não convenceu de novo. E aí sacou essa carta na manga, dizendo, olha, eu não fui demitido, eu me demiti. O Amasta é uma figura. Mas o fato é, o que deu trabalho é em elementos.
O elemento é o seguinte: quando a pessoa é exonerada, ela pede exoneração, só ir lá a pedido. Como eu disse, o prefeito Eduardo Siqueira Campos, quando ele retomou, ele fez isso com secretários que ele não queria mais na gestão, que foram nomeados pela gestão fugaz do Carlos Veloso. E ele colocou, olha, exonera, pedido, foi até o irmão do Carlos Veloso, o Fábio Veloso e todos os outros, todos os outros foram desse jeito, ó, foi exonerado a pedido, né? A pessoa pediu para ser exonerado. Na verdade, foi uma cortesia do prefeito, tá? Agora, no caso do Amasta, não. O ato é muito claro, exonerado, né, Carlos Henrique Franco Amasta do cargo da zeladoria. Não está a pedido. Então, oficialmente, Amasta foi demitido pelo prefeito e não se demitiu. Esse é o fato legal que está ali no Diário Oficial, correto? Bom, e para a gente fechar, vamos para aquele assunto indigesto, mas necessário, que ontem eu fiquei assim, cara, surpreso com o depoimento do ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência do governo Jair Bolsonaro, o general Mário Fernandes. Ele admitiu que foi o autor do chamado Plano Punhal Verde Amarelo, que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-eleito, né, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que na época o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Esse sujeito é um psicopata. É um psicopata. Aí ele fala, uma cara de pau, esse canalha que está preso, né, e que apodreça na cadeia, ele diz o seguinte, que não passava de um pensamento digitalizado. É um cínico, covarde, que arma uma situação dessa e depois não assume. Aí diz que não passou para ninguém. Mentira! Ele imprimiu na impressora do Palácio do Planalto e 40 minutos depois esteve com o então presidente Jair Bolsonaro. Mentiroso, covarde. É um absurdo que as Forças Armadas tenham uma pessoa... Você já pensou essa gente liderando guerra? Já pensou Heleno, Braga Neto, esse canalha desse sociopata Mário Fernandes, o tal do Pazuello, que entregou, era para entregar a vacina num estado, entregou no outro, especialista em logística. É um absurdo. Cara, as Forças Armadas deviam se explicar. Tem esse tipo de gente desqualificada, sociopata, covarde em seus quadros. É uma coisa absurda. É um absurdo que nós vemos. E tem gente que não acredita nisso, por todo respeito. Todas as provas colocadas à tua frente e você não consegue enxergar porque você está querendo se acariciar ideologicamente para não reconhecer que você foi tratado como idiota por esse pessoal, como inclusive eles se referiam a vocês como malucos. O próprio Bolsonaro, no depoimento ao TSE, nas conversas entre eles, se definia, olha, vamos mandar para os malucos lá esse negócio. Malucos são vocês. Vocês que passam a mão na cabeça desses covardes, canalhas, que planejaram um golpe de Estado e assassinar pessoas. E outra coisa, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi monitorado. Ele foi monitorado, isso é prova, ninguém está aqui falando, não tem prova disso. Ele foi monitorado. Então ninguém estava aqui falando de possibilidade. Não, esses canalhas, esses crápulas, esses covardes que compõem parte das Forças Armadas, que eu espero que não seja a maioria, eu acredito que não é. Eu tenho certeza que eu conheci general aqui maravilhoso, gente de uma qualificação absurda, mas tem essas frutas podres aí no meio que precisa... Inclusive o seguinte, tem que mudar o currículo das Forças Armadas. As Forças Armadas precisam deixar de formar golpista. A história das Forças Armadas é a história do golpe no Brasil. Da República para frente, sempre foi golpe. Tem que democratizar as Forças Armadas. Que as Forças Armadas tenham um compromisso efetivo com a democracia. E não vem com esse negócio que as Forças Armadas impediram o golpe. Não sentiam condições para golpe, porque sentisse, tinha dado golpe sim, senhor. Tinham dado golpe sim. Só não deram porque eles viram que não tinham condições para isso. Esse sujeito psicopata, eu espero que apodreça na cadeia. Esse canalha, vigarista, antipatriota, sociopata. Tá bom? Lamentável esse tema. Um abraço a todos e até a próxima.